Não pegou as últimas ministrações, a gente está numa série chamada Centralidade de Cristo, né? Inclusive está indo lá para o YouTube, lá as pregações, depois vocês podem lá ouvir. E hoje a gente vai continuar nessa, e a gente vai ler Colossenses capítulo 1. Quem tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Quem não tiver Bíblia, mas tem internet, então abre na internet a Bíblia. Hoje não tem desculpa para não ter Bíblia, né? Para não ler Bíblia hoje. A gente vai ler Colossenses capítulo 1, os versos 15 ao 23, tá? A gente vai ler do 15 ao 23, que é um texto muito lindo do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante deles santos, sem culpa e livres de toda a acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Eu não lembro se foi no último encontro ou foi no antepenúltimo, né, encontro que a gente falou. Não, foi no último mesmo, 1 Coríntios 3:11, que a gente pregou sobre as diferenças, né, de teologias, as diferenças de pastoreio, né, onde as pessoas estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou daqui, eu sou dali. E hoje a gente, nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo ele meio que reforça a centralidade e além disso, né, a supremacia, né, a soberania divina. A gente tem uma mania muito humana mesmo, né, de querermos ser o centro das atenções. E isso em tudo na nossa vida, né? Isso no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, a gente sempre quer ser a prioridade, né? Eu lembro que às vezes a Nathaniela chega em casa e aí ela não vem me dar um abraço nem um beijo, né? E aí eu já fico assim, nossa, no momento que eu tô trabalhando eu não ligo, mas depois, caramba, ela não veio aqui. Esse é meu desejo humano, de querer ser o centro, né? De querer estar, de querer ser o centro das atenções de tudo. E as coisas não são assim porque quando nós estamos no centro, Cristo não está. Não tem uma vaga, não tem um espaço onde nós podemos fazer a nossa vontade e a vontade de Deus ao mesmo tempo. E aí você pode me perguntar, mas por que, Jonathan? Porque a nossa vontade, ela é sempre inclinada para o pecado. A nossa vontade é sempre inclinada para a maldade. A nossa vontade é sempre inclinada para aquilo que nós não deveríamos fazer. Lembra do Éden? O Éden tinha um jardim inteiro para as pessoas comerem ali, para Adão e Eva comer. Um jardim inteiro de coisas para eles poderem tirar o sustento, né? E apenas uma árvore. Gente, eu não sei se vocês já entraram numa floresta, ou numa mata grande, né? Ou num jardim, digamos assim, né? É muito grande, tem muitas árvores. Então, para você não comer de uma, é a coisa mais fácil do mundo. É só você marcar ali, inclusive, conhecimento amazônico aqui, né? Existem um cipó, né, na floresta que ele te encanta, né? E ele faz você perder o caminho, faz você perder a direção.
faz você se perder dentro da mata. Você não consegue mais sair. Você fica em círculos, né? E é isso que acontece quando o Cristo não é o centro da nossa vida. A gente fica caminhando em círculos. A gente perde o referencial. A gente deixa de ter aquele que é o norte, né? Como o próprio Jesus falou, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, todas as coisas coexistem nele, coabitam nele, fazem sentido nele. E aí, eu acho legal de tudo isso que Paulo falou, como ele encerra isso. Ele encerra toda a fala dele, né? No versículo 23. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, qualquer evangelho que não seja o evangelho que fale da salvação do Senhor, que fale da salvação por meio da graça, que fale da salvação por meio de Cristo Jesus, não é o evangelho. É um falso evangelho. Logo, né, não é evangelho. É um evangelho onde Cristo não é o centro, né? Ele é antes de todas as coisas. Nós temos a limitação do tempo, né? Eu tenho 29 anos, você talvez tenha 26, sei lá, 25, 20, Bruninho 15. Todos nós temos uma idade de vida, um tempo de vida. Nós estamos condicionados e presos ao tempo que nós temos de existência. Mas o mundo não nasceu quando nós nascemos. E o mundo não vai acabar quando a gente morrer. Cristo é antes de tudo isso. Ele está fora do tempo. Ele não precisa do tempo para existir. Ele não precisa do tempo para coexistir. Ele não precisa do tempo para tomar decisão. A gente precisa do tempo até para tomar decisão. O que a gente vai almoçar? Ah, no almoço eu vejo, né? O que a gente vai jantar? O que a gente vai tomar café amanhã? São coisas que dependem do tempo. Deus não precisa de tempo. Ele está fora do tempo, né? E a supremacia de Cristo na nossa vida, ela nos ajuda a viver melhor nossas vidas. Quando eu tiro de mim esse fardo, esse peso, onde eu preciso controlar tudo, onde eu preciso determinar tudo, onde eu preciso direcionar tudo da minha vida, isso tira um peso da minha vida muito grande, que eu não preciso mais ter esse controle, eu não preciso mais assumir para mim algo que ele já assumiu, né? E eu lembro de uma passagem muito legal, que é a passagem que os pescadores passam a noite todinha para pescar, né? Não conseguem pescar nada. Passaram a noite toda para tirar o mantimento e não conseguiram. E Cristo, né? Jesus vai lá e faz um milagre, né? E aí começa a aparecer peixes lá, a multiplicação dos peixes lá de forma que eles nunca viram antes, né? Sabe que pescador tem experiência com a água, né? Eles nunca tinham visto tanto peixe da forma que os peixes estavam pulando dentro do barco, né? Então, o tanto que era a quantidade. E isso faz a gente pensar que existem certas coisas que estão no nosso controle, mas outras é só ele que vai fazer. Está no nosso controle trabalhar, está no nosso controle estudar, mas não está no nosso controle ser contratado, né? Não está no nosso controle ser promovido, não está no nosso controle certas coisas que só ele faz, né? Certas coisas que só o Senhor que faz na nossa vida. E, e além de tudo isso, né? A vontade dele, nele mesmo. A gente também tem um desejo humano de querer condicionar Deus a fazer as coisas por nós. A gente tem um desejo humano de querer que a nossa oração mude a opinião de Deus. Sendo que é uma maneira muito equivocada de orar, é uma maneira muito equivocada de pedir. Inclusive eu mudei a minha oração por causa disso, né? Eu, antes de estudar mais profundamente a Bíblia, teologia, eu orava muito pedindo para que Deus mudasse as coisas, né? Hoje eu oro para que ele faça a vontade dele. Porque se eu acredito que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, por que eu vou querer a minha vontade? A minha vontade não é perfeita e agradável. A minha vontade é o que eu tenho, mas não necessariamente é o que eu preciso, né? É que nem a criança, por exemplo. Pela criança, ela só comia doce o dia todo, né? Os meninos daqui não comiam arroz com feijão. Mas isso é bom para eles? Não é. A gente sabe, nós adultos já sabemos o que é melhor para uma criança. A mesma coisa é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós.
E é a vontade dele que precisa ser estabelecida. E isso mexe com a nossa estrutura, porque a gente, como eu já falei e repito, né? A gente é fragilizado, a gente é humanamente limitado. Então a gente quer as coisas que vão nos fazer bem, que vão nos fazer sorrir, que vão nos fazer ficar em paz, que vão nos fazer ficar sorridentes, felizes. Mas nem sempre isso vai acontecer. E, e é interessante a gente entender que a vontade do Senhor é soberana na nossa vida, porque foi Ele que fez toda a obra da salvação na nossa vida. Foi Ele que fez todo o trabalhar da salvação na nossa vida. Lembra que nós éramos ovelhas perdidas, né? Indo em direção ao inferno, caminhando em direção ao inferno. Alguns conscientes, outros inconscientes, mas todos estavam indo para o mesmo caminho. Sabe o efeito manada? Que tá todo mundo indo para o mesmo lugar sem saber o porquê que tá indo? Era a gente indo para o inferno. A gente estava indo para o inferno sem saber que estava indo para o inferno, ou às vezes sabendo que estava indo para o inferno e estávamos indo. Cristo precisou nos reconciliar com Ele mesmo. Né? Tem gente que pensa que o dia que aceitou Jesus foi o dia que você foi encontrar Jesus, né? Não, ele marcou o encontro com você. Ele fez tudo acontecer. E ele te reconciliou com ele mesmo. Né? Não é uma obra que Deus, eu acho que a gente não está muito bem, quero trocar uma ideia contigo para a gente ficar em paz. Não, não foi você que fez isso. Foi ele que te reconciliou com ele mesmo. Ou seja, a obra salvífica é toda dele. Você não tem contribuição nenhuma nisso. Né? E, e é o Paulo diz no versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês, ou seja, a vontade interior, né? A vontade humana. Aí o 22. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Ou seja, ele mesmo nos tornou inculpáveis, ele mesmo nos redimiu e ele mesmo disse que está tudo pago. Por ele mesmo. Né? As pessoas até, às vezes, se pegam, né, assim, nossa, qual é a minha participação na salvação? Aí eu sempre gosto de brincar, né? É agradecer. Quando alguém faz um favor para você, o que é que você fala? Obrigado. Não é isso? Quando alguém pega um copo d'água para você, ó, aqui ó, copo d'água. O mínimo que você faz é obrigado. Para Deus é a mesma coisa. A gente agradece e não só agradece. A gente agradece todos os dias, vivendo para Ele. Né? Dando nosso tempo para Ele, dando nossa vida para Ele, dando o que há de mais valioso para Ele. O que você daria para alguém que salvou sua vida? Se fosse alguém humano, uma recompensa, né? Um jantar, levaria para comer um churrasco, né? Faria um pix, não sei. Mas e Deus, que não precisa de nada disso? Você faz o que para Ele? Você dá a sua vida. Você entrega a sua vida ao Senhor. Mas você não vai fazer isso porque é uma alternativa. Você vai fazer isso porque é a única coisa a se fazer. É a única coisa a se fazer, é entregar a vida ao Senhor. Não tem outro método, não tem outro caminho, não tem outra coisa, porque o caminho é Ele. Lembra que um dos embaraços, né, mentais de Davi era saber como ele podia fugir de Deus. Porque se ele vai para o céu, lá ele está. Se ele vai para o Acre, lá ele está. Se ele vai para debaixo da terra, lá o Senhor vai estar. Não existe forma nenhuma de fugir do Senhor. Então a melhor maneira é se entregar totalmente. Senhor, faça do meu coração a tua habitação mais segura. Faça do meu coração a tua morada mais sincera. Faz de mim o teu habitat natural. Né? Aplique em mim a tua morada, Senhor. E não deixe que nós sejamos instruídos, levados, abatidos pelo pecado que há no nosso coração. Dessa forma, o Senhor vai ser cada dia mais o centro, não só da nossa vida, mas do nosso lar, no nosso trabalho, das nossas relações de amizade, das nossas relações contratuais com
pessoas que nós temos vínculo, ele vai ser o centro de tudo do nosso dia a dia, tudo aquilo que nós nos relacionamos, porque nós entendemos que não é por nós que vivemos mais, é por ele, porque a nossa vida só faz sentido nele. Amém?